Em Efésios 4, do versículo 1 até o versículo 16. Por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança, para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas que, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Que bom que você veio hoje, que bom que você está aqui na igreja. Nosso desejo é encher esses bancos e precisar de mais bancos e trazer alguns bancos mais para frente e pôr mais gente e, quando precisar, começar um outro culto. Esse é o nosso objetivo. É como coração de mãe, cabe mais um, né? Sempre cabe mais alguém, e temos muito espaço para encher com pessoas de idades diferentes, de estilos diferentes, de origens diferentes. Uma vez fizemos pesquisa aqui
e alguns eram do Paraná, outros eram de Minas, outros eram de outros lugares. Tem espaço e nós queremos encher e receber novas pessoas. Sempre cabe mais um. Algumas pessoas que não conhecem a Bíblia, talvez você já ouviu isso. A igreja é invenção de quem? Do homem. A igreja é invenção do homem, não precisa de igreja. Geralmente quem faz isso é ou porque se decepcionou com uma igreja, participou o tempo de uma igreja e depois por alguma questão saiu magoada, e aí começa a dizer, não precisa de igreja, igreja é invenção dos homens. Ou para alguém que nunca fez parte de uma igreja. Aliás, o IBGE agora tem uma categoria que são os desigrejados, pessoas que se dizem que seguem alguma religião, mas não vão em lugar nenhum. Mas algumas pessoas dizem, igreja é invenção do homem, porque eles não conhecem a palavra, eles não sabem o que estão falando. Mateus 16, 18, Jesus está conversando com o seu discípulo Pedro, e Pedro significa pedrinha ou uma pedra, e Jesus fala para Pedro, tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Jesus não estava dizendo, Pedro, eu vou em cima de você construir a minha igreja. Não, Pedro está dizendo, você é Pedro, o Pedro ali está no último banco, você é Pedro, mas Jesus, é como Jesus dissesse, Pedro, você é Pedro, mas sobre esta rocha, Jesus, porque ele é a rocha, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Então, não é invenção do homem. Jesus disse, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. A igreja não é do pastor Daniel, não é do pastor Macedo, não pode ser de homem algum. A igreja é de Jesus, porque foi Jesus quem morreu pela igreja. Às vezes a gente erra dizendo lá na minha igreja. Não, a gente não tem igreja. Ou a minha ovelha, a gente também não tem ovelha. São ovelhas de Jesus que a gente, como auxiliares do pastor, a gente ajuda. Mas as ovelhas são dele, a igreja é dele. E a palavra igreja significa os chamados para fora. Nós fomos chamados para fora de um ambiente, nós fomos transportados das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja é isso, foi um nome usado desde o começo do cristianismo para indicar os novos cristãos e os antigos judeus que agora tinham se tornado cristãos, um prolongamento, uma sequência do judaísmo, mas agora da nova aliança, e nós somos chamados para fazer parte desta igreja. Nós precisamos compreender que essa igreja, ela precisa crescer, ela precisa se desenvolver, e todos nós somos imperfeitos, nenhum de nós é perfeito. Quem mora lá em casa sabe como eu sou no dia a dia, às vezes cansado, às vezes sonolento. Aliás, dizem que a gente se dá bem porque a gente só se encontra algumas horas por semana. Mas se todos nós fôssemos morar na mesma casa a semana inteira, a gente ia descobrir que a Aline tem umas manias. Muitas, eu falei uma só, ela já acrescentou. O Franklin conhece algumas das manias da Aline. E a Aline conhece, é assim, ó, a Franklin está dizendo lá, é um monte. Nós temos defeitos, mas mesmo assim fazemos parte de uma igreja. Deus poderia fazer a obra dele sozinho, ele poderia edificar a igreja dele sozinho, mas é interessante que ele divide essa tarefa com você e comigo. Ele divide essa tarefa com pessoas imperfeitas como você, como eu. Então, sim, dentro da igreja tem espaço para todo mundo, tem trabalho para todo mundo.
A gente poderia colocar na frente da igreja cristã, não estou falando só da igreja do Nazareno, mas da igreja de Cristo, a gente poderia pôr uma placa dizendo: precisa-se. Eu não sei quantos se lembram no Largo do Rosário, em Campinas. Havia um espaço lá na praça onde as firmas iam e colavam as funções que eles estavam precisando. Antigamente era datilógrafo, né? Eu fiz curso de datilografia Underwood, hoje, mas é a datilografia que nos preparou para a computação depois, senão vira catilógrafo, vai catando os grãos, né? Nós fomos numa médica esses dias que ela era catilógrafa, com 2 dedos ela digitava tudo. Mas as firmas colocavam lá as placas de precisa-se. E dentro da igreja, a gente poderia pôr uma placa dizendo precisa-se. E poderíamos pôr uma lista de pessoas que toda a igreja precisa. Toda a igreja precisa. A Bíblia fala, por exemplo, dos dons. Os dons que são necessários para que uma igreja funcione bem. São várias listas na Bíblia, alguns dizem 5 listas diferentes. Se você estiver anotando, ou se você não estiver anotando, depois eu vou mandar a mensagem, aí você volta para esse pedaço e abre a sua Bíblia e vai dando pausa e vai vendo uma por uma. São 5 listas, pelo menos. Uma delas está em Romanos 12, nós não vamos ler agora, mas é Romanos 12, de 3 a 8, tem uma lista. 1 Coríntios 12, de 1 a 11, a segunda lista. Depois do 28 ao 31, do mesmo capítulo, a terceira lista. Efésios 4, de 7 a 16, que é esse trecho que lemos agora. 1 de Pedro 4, de 10 até o 11. São listas, mas há outros dons. As pessoas às vezes localizam outros dons na Bíblia. E a gente poderia pôr na frente da igreja: precisa-se de gente para preencher estes dons. Estes dons. São mais de 20. Alguns falam em 21 dons, outros falam em outros números, mas são mais de 20. E os dons é o Espírito Santo que dá para aqueles que se entregam para Ele. Dons para que a igreja funcione melhor. E nós precisamos compreender que Jesus está falando aqui, essa lista de Atos fala de alguns dos dons. De Atos não, de Efésios capítulo 4. Ele vai citar, por exemplo, que ele concedeu alguns para apóstolos. Apóstolos começavam igrejas e organizavam essas igrejas e abriam novas igrejas, depois voltavam fortalecendo as igrejas e colocando pessoas para cuidar delas. Também os profetas que traziam o recado de Deus para o povo. Também os evangelistas que anunciavam o evangelho, iam pregando o evangelho, pregando, ganhando almas. Mas eles passavam essas pessoas para os pastores cuidarem, assim como o pastor pega uma ovelha que às vezes vem do pasto cheio de carrapicho e ele tira os carrapichos, ele cuida, ele trata as feridas e ele orienta. E tem também os mestres. Alguns dizem que é o exemplo da mão. Apóstolos, profetas que apontam o erro, evangelistas que vão mais longe, pastores e o mestre, que é aquele que estuda, fica estudando a palavra para descobrir as coisas. E eles usam o exemplo do dedinho, que é aquele que você usa para, às vezes, pegar uma coisinha que caiu num buraquinho pequeno. Você vai lá com o dedinho e consegue tirar aquilo lá que outros dedos não alcançam, mas o dedinho consegue ir lá naquele lugar. E o apóstolo que toca todos os dedos. Aqui é uma parte da lista dos dons, uma parte dos dons. Hoje estamos celebrando o dia do pastor. Não é fácil, mas é necessário.
Mas o pastor, muitas vezes, não tem a habilidade do evangelista, que é aquele que prega e até mesmo se não tiver microfone, ele levanta a voz, ele fala. Tem também o profeta, cada um na sua função. E Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso e ele diz algumas coisas. Para que servem os dons? Ele começa ali no versículo, depois que ele fala, versículo 11, ele mesmo, ele quem? Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao... Por que ele fez colocou essas pessoas nessas funções? Qual era o objetivo? Qual era a intenção? A intenção era para o aperfeiçoamento dos santos. Aperfeiçoamento dos santos. A gente vem para a igreja e aí ouve o evangelho e reconhece, puxa, eu sou pecador, eu estou perdido, se eu continuar assim, eu sei que Deus está triste comigo, eu sei que eu preciso corrigir e tem que corrigir. Não pode permanecer no erro. Um pastor estava fazendo o apelo, aquela oração que a gente faz no final, e aí ele disse: se você quer aceitar Jesus, levanta a mão. Aí o bêbado levantou. Daqui a pouco o bêbado disse: pastor, acho que é só nós dois mesmo. Só nós dois levantamos a mão. Mas cada um tem a sua função, mas não é apenas estas da lista de Efésios 4. Porque às vezes a pessoa diz: eu não sou apóstolo, eu não sou profeta, eu não sou evangelista, eu não sou pastor e eu não sou mestre. Então, estou livre. Como eu disse, é mais de 20 dons. E aqui está dizendo que este grupo que foi citado aqui em Éfeso tem uma função muito importante de aperfeiçoamento dos santos. Todos nós deveríamos carregar uma plaquinha, perdão, ainda estou em obras. Aliás, perdão, se você notou um pouco de poeira hoje, tem bastante coisa acontecendo aqui. Aliás, tem uma betoneira que as mulheres esconderam ali atrás daquela placa. De manhã ela estava ali e eu cheguei agora à noite e falei: ué, cadê a betoneira? Minerval veio buscar? Aí eu andei por aí, procurei, não achei a betoneira, falei: engraçado. Depois descobri que as mulheres carregaram lá para trás, está escondidinha ali, porque durante a semana tem um grupo de pedreiros trabalhando aqui, já colocaram piso ali na sala pastoral, revestimento no banheiro ali de baixo, vão fazer outras coisas, lá em cima já tem uma boa parte rebocada, e daqui a pouco a gente vai poder fazer a parte kids lá em cima, ou para os jovens fazerem reunião e tudo mais. A cozinha já está forrada para rebocar também, a despensa aqui, mais uma parede da cozinha, para a gente ter um lugar onde lavar as coisas e preparar alimentos. Estamos em obras, mas já passamos a pior fase, graças a Deus. Eu falei hoje de manhã, não lembro para quem, que a pior fase na minha ótica foi a fase do tabernáculo. Aquela foi uma fase difícil, mas passamos. Eu lembro que a gente trazia o Dudu pequenininho, bebezinho, no tabernáculo, porque ele nasceu na semana que ia colocar a lona no tabernáculo. Então, mas vencemos a fase do tabernáculo. Mas todos nós deveríamos ter uma placa dizendo: estamos em obras, eu não estou pronto ainda, eu não estou pronto como pastor. Você também não está pronto como cristãos, totalmente pronto. Dá para melhorar. A pastora Lúcia e eu passamos a semana no encontro de mentoria, pastor discipulando pastor, com o pastor José Gonçalves e equipe, foi bênção.
Foi puxado, ainda estamos cansados, mas felizes, porque Deus mostrou várias coisas que a gente pode melhorar. Mas todos nós podemos melhorar. Aqui está dizendo no versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Você pode ser aperfeiçoado, ir sendo trabalhado por Deus, e daqui a uns meses você olhar para trás e dizer: Deus trabalhou na minha vida, eu estou melhor hoje do que eu era alguns meses atrás. O problema é quando olha para trás e diz: eu piorei, eu regredi. Então não pode voltar, tem que ir para frente. Ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho, ainda no mesmo versículo, do seu serviço. Há serviços na igreja cristã que precisam ser feitos. Há serviços. E todos nós temos algo para fazer. Na lista dos dons, você não vai encontrar o dom de apenas esquentar o banco, como a gente diz. Entrar na igreja, sentar e ir embora para casa. Não existe esse dom na lista. Existe uma lista de mais de 21 dos dons, e cada um desses você pode destrinchar em outras funções que aquele dom pode realizar, mas a igreja precisa, com esse trabalho em equipe, não apenas aperfeiçoar os crentes, mas ajudá-los a compreender qual o serviço que eu posso fazer. Qual o serviço? Eu era adolescente, usando cinto e mais suspensório, porque era moda, os embalos de sábado à noite, todo mundo. E aí eu achei o suspensório do meu pai, achei uma camisa antiga lá toda floridona, que era moda. E aí de repente o pastor Jaime Kratz me diz: você vai cuidar do retroprojetor. Era uma máquina que tinha acabado de chegar, a gente nem sabia o que era. Aliás, a nossa igreja do Carmen Cristina aqui, há um tempo atrás, levaram um monte de coisa, e uma das coisas foi o retroprojetor. É uma caixa assim, com um bracinho que levanta, e em cima tem um espelho. Aí você coloca um plástico com a letra da música, liga a luz e aquilo projeta na parede. Nós tivemos um retroprojetor aqui durante muitos anos. E aí, de repente, chegou aos ouvidos da igreja: tem alguém aí no bairro vendendo um negócio que eles não sabem para que é. É uma máquina que ninguém sabe para que serve. Era o retroprojetor. E depois acabaram devolvendo as coisas, porque descobriram quem que tinha levado, quem que estava tentando vender a máquina, que não sabiam para que servia. Mas o pastor Jaime Kratz me disse: você vai cuidar do retroprojetor. Na época a gente usava inários, e o pai da Roberta às vezes dizia: irmãos, vamos cantar o hino número 72. Aí todo mundo abria lá, número 72, e ele regia, e a gente cantava, o Dr. Peruque ou outras pessoas. Mas de repente o pastor Jaime Kratz traz aquelas folhas coloridas, tinha vermelho, tinha amarelo, tinha verde. É tipo quando a gente tinha televisão branco e preto, que para dar uma melhorada colocava um celofane colorido na frente e ela ficava colorida, né? Quem acha isso estranho pode pesquisar, que você vai achar na internet. Tem alguém ali dizendo assim, ela lembra, né? Era um plástico colorido na frente da TV branco e preto, ela ficava vermelhinha, ficava verdinha. Mas ele me colocou como adolescente para cuidar da projeção das músicas. E o meu irmão Manuel, adolescente também, para apagar as luzes. O Alexandre Peruque e mais outro lá baixavam um telão grande lá na frente, e aí a gente cantava música, e aí ligava as luzes, alguém levantava aquele telão, e eu levava a bronca porque o pessoal tinha comprado inário e agora não usava mais. Eu falei: não é comigo, fala com o pastor, né? Mas ele me pôs para cuidar da projeção.
Antes ele tinha feito um teste, acho que não deu certo. Ele me deu um gravador e disse: grava o culto. E aí eu passei o culto inteiro com o gravador assim, tinha uma caixa de som na parede, eu fiquei o culto inteiro gravando só a mensagem. E aí no final eu disse: legal o gravador, era pequenininho assim, americano, ou japonês, sei lá o que. Ele: gostou? Gostei, é seu. Deu aquele gravador para mim. Não sei se porque ele deu o gravador aí não gravou mais, ou se eu não gravei direito e a fita cassete não ficou boa, mas aí ele me passou para a projeção da música. Todos nós podemos fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa. Aqui diz que é aperfeiçoamento dos santos, porque a gente entra recebendo leite, e aí vai mastigando alguma coisinha, uma papinha, depois mastigando um pouquinho mais, e vai crescendo, vai amadurecendo. Escola dominical é o melhor jeito, que a gente estava conversando, Luci e eu, antes do culto. E a gente vai aprendendo, mas a gente vai descobrindo também que há serviços para serem feitos. Para edificação, para aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do seu serviço e para edificação do corpo de Cristo. A igreja precisa ser edificada. Essa igreja que Jesus disse: eu vou edificar a minha igreja. E Ele vai edificar a igreja dele comigo e com você. Cada um fazendo o seu serviço. Cada um fazendo o seu serviço. E nesse serviço volta para aquelas listas dos dons. E há serviços hoje que a gente nem imaginava antigamente. Antes a gente usava boletim. Toda semana tinha que fazer o boletim e entregar na entrada do culto com as notícias que ia acontecer durante a semana e tudo mais. Hoje não, hoje é tudo nas redes sociais. Tem serviço hoje para cuidar das redes sociais, tem serviço para cuidar do som, para cuidar da arrumação da igreja, para cuidar pôr mais plantas, mudar as cores. Essa semana eu achei interessante que eu vi por que tem a igreja preta. É porque assim só chama atenção para quem está se mexendo. Você não fica olhando as paredes, pelo menos aqui na frente. É só presta atenção no pastor, não fica olhando a parede branca, um pedaço que não está pintado, você só olha o pastor. Por causa disso, né? Eu sempre ficava perguntando: por que tudo preto? É por causa da mídia, principalmente para filmagem, para colocar na internet e divulgar os vídeos e tudo mais. Mas cada igreja tem a sua decisão. Se vamos chegar lá um dia, não sei, vai depender. Mas cada um pode fazer o seu serviço. Lembra que a gente precisava de uma placa dizendo: precisa-se? A igreja cristã, não só a igreja do Nazareno Adelaide, toda a igreja cristã espalhada ao redor do mundo precisa de gente que diga: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Às vezes a gente brinca que se você notou alguma coisa na hora que entrou aqui, se você notou, puxa, podia ter uma planta ali, pode ser que Deus está te dizendo: começa a dar uma arrumada nas plantas. Ou podia mudar os bancos mais alinhado, ou podia acertar tal coisa, ou não sei o que está fora do lugar, ou podia mudar as luzes, podia pôr um holofote, podia mexer na fiação. Talvez Deus está te mostrando algo que você pode fazer. E qual é o desafio? O desafio é entrar nessa, imagina, aperfeiçoamento dos santos. E aí esses que estão sendo aperfeiçoados descobrem o seu serviço. E aí a igreja edificada, chega gente nova que vai precisar ser aperfeiçoada, que vai precisar aprender o que você está aprendendo hoje, ou já aprendeu há uns dias atrás. Eles vão precisar ser aperfeiçoados, vão precisar descobrir o seu serviço, e a igreja cresce mais. É uma coisa que não tem fim. Sempre está chegando alguém novo, que vai precisar ser aperfeiçoado, que vai precisar saber o que ele pode fazer, que vai ajudar a crescer.
Para finalizar, imagina o seu time de futebol. Eu não sei qual, não vou perguntar para não arrumar encrenca aqui, mas pense num time de futebol. O torcedor, ele põe a camisa do seu time, vai lá para o estádio, compra ingresso, vai para o estádio, grita, torce, chora, rói unha, alguns xingam. Quando meu sobrinho Anthony veio aqui, meu irmão levou o Anthony no campo de futebol, e aí de repente começaram a gritar, xingar, e ele perguntava para o meu irmão, o que eles estão falando? Não, é coisa feia, não, mas não são do mesmo time, por que eles estão xingando os jogadores deles? É assim mesmo, Anthony, aqui no Brasil é assim, o pessoal xinga o próprio time. Mas eles vão para lá, reclamam, depois saem e vão embora para casa. Mas há uma diferença de ser torcedor e ser do time. E no time tem várias funções. De goleiro, zagueiro, e eu poderia citar os nomes, não porque eu gosto de futebol, porque eu sou perna de pau, sempre fui. Eu sempre falo que no tempo de colégio, no final ficavam os gordinhos e eu. E aí eles pegavam o gordinho e falavam, fica com o Antão para vocês. Porque eles me chamavam de Antão na escola, fica com o Antão para vocês. Eu sempre fui assim, perna de pau no futebol. Aí eu descobri o atletismo e a coisa mudou. Mas no time tem várias funções. Mas para o time ganhar, não tem só aqueles que entram no campo. Tem os que também ficam no banco de reserva lá, preparados. Estou aqui, se precisar, estou aqui. Se alguém se machucar, estou aqui. Se alguém tiver algum mal-estar, eu estou aqui. Tem o treinador que ajuda o grupo todo, tem o preparador físico, tem o massagista quando alguém se machuca, tem o roupeiro que vai organizar os uniformes, colocar, separar por pessoa, cada um no seu lugar, ter a roupa para trocar no intervalo e tudo mais. Tem o nutricionista, tem o médico, tem o cozinheiro, tem o motorista do ônibus e muitas outras funções. Mas todos fazem parte do time. Eu sou do time tal. O que você faz lá? Nunca te vi no jogo. Eu sou o motorista, eu que levo aquele pessoal e levo e trago. Eu sou o que ajuda quando eles estão contundidos. Já tem outro que ajuda quando eles estão confundidos. É o psicólogo que ajuda, senta com eles. Mas há uma diferença entre ser torcedor de um time e ser participante do time, ainda que seja, eu sou o treinador, eu sou o cozinheiro, eu faço a comida deles, mas eu sou do time. Quando eles entram no campo, eles entram bem alimentados, ninguém vai desmaiar, ninguém vai passar mal, porque eu fiz a comida certa para antes do jogo, e depois do jogo aí já é outra coisa. Há mais de 20 dons. Tem dom para todos vocês, não precisa brigar. Tem dom para todos vocês. Descubra qual é o seu dom. Às vezes o dom começa com alguma coisa que você já sabe fazer. Mas há algo que a gente chama de proatividade. Ou seja, pastor, eu quero fazer alguma coisa. Pastor, posso ajudar? Posso fazer? Posso? E Deus vai te mostrar e de repente, depois de um tempo, Deus vai dizer, agora, Jane, eu quero te usar em outra coisa. Agora, Léo, eu te usei um tempo nessa área, agora eu vou usar noutra área. E, aliás, há muitos desafios hoje que os mais antigos apanham para fazer. Principalmente quando a gente fala de celular, de mídias, de redes sociais. Há muito serviço.
Nós precisamos olhar essa placa dizendo precisa-se, olhar a lista dos dons, pegue depois a mensagem, vai em cada uma dessas passagens e descubra os dons. E de repente Deus vai te dizer, ó, isso aqui eu quero que você se disponha. Não precisam ser todos pastores. Não precisam ser todos evangelistas. Há funções que tem gente que não quer fazer. Alguns dons ninguém pede. Um dos dons é martírio, morrer pela causa de Cristo, é um dom. Mas ninguém fala, eu quero o dom de martírio. Há vários dons. Há dom, por exemplo, de contribuir. Gente que contribui, mas não contribui pouco, contribui muito. E como é um dom de Deus, Deus está sempre colocando mais, porque Ele sabe que Ele vai contribuir mais ainda. Há muitos dons. Descubra qual é o seu e coloque o seu serviço para o crescimento do corpo de Cristo. Ele está dizendo aqui que é como, versículo 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça. Jesus é a cabeça da igreja, ou cabeça da igreja. De quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, você é parte deste corpo. Você é parte deste corpo. Se você fizer a sua parte, o corpo vai funcionar bem. E aí diz, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. E a igreja vai crescer mais ainda. Precisa-se. O que eu posso fazer? Ora. Pergunta para Deus, o que eu posso fazer? E o seu serviço, talvez só você saiba aqui na igreja. Talvez só você saiba. Coloca para funcionar.